Queridos irmãos, nós estamos na nossa série Todo o Conselho de Deus, e essa série tem sido maravilhosa, tem realmente mostrado como a Escritura tem resposta para todos os problemas que nós enfrentamos em nossa vida. E entre os problemas que nós enfrentamos está a ansiedade. Nosso tema então hoje é como vencer a ansiedade. E como nós temos feito aqui, eu gostaria também de indicar um livro, o livro do John MacArthur. Está aí o autor batista reformado, John MacArthur, Abaixo a Ansiedade. Inclusive, parte da minha interpretação aqui, principalmente do primeiro ponto que eu vou abordar, a partir do texto, eu extraí aí do primeiro capítulo, mais especificamente desse livro aí. Então, fica a dica, você pode então adquirir facilmente uma amostra para você, até no formato eletrônico, está bem barato, bem em conta mesmo, tá bom? Vamos então abrir a palavra de Deus, Mateus capítulo de número 6, Mateus 6. Mateus 6. Do verso 24, eu não vou ler o 24, muito embora vá partir dessa leitura, porque já foi feita ainda há pouco. Eu vou ler a partir do versículo 25 de Mateus 6, versículo 25 em diante, diz assim a inerrante, infalível palavra do Senhor. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. As aves do céu não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam, ou nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Amém. Senhor Deus, abençoa esta palavra no nosso coração, pelo poder do Teu Santo Espírito. Usa-me como instrumento, a fim de que eu fale a Tua verdade e dela não me desvie, que eu venha ser fiel e que os meus irmãos aqui que estão me ouvindo possam também, ó Pai, atentamente ouvir a Tua voz e assim serem transformados na medida que o Senhor haja com o Teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Como vencer a ansiedade? Queridos irmãos, duas coisas eu queria dizer aqui em caráter introdutório. O primeiro deles é que a minha abordagem aqui é uma abordagem pastoral. Isso obviamente parece até lógico demais, contudo, no mundo de diversas perspectivas com relação à ansiedade, obviamente não custa nada eu dizer que minha perspectiva, uma vez que sou pastor e teólogo, ela é pastoral. Isso não quer dizer que eu esteja relativizando o problema, mas mostrando inclusive qual é o real significado desse problema e qual é a real solução dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, tá bom? Outra coisa é que eu fico muito feliz em falar desse assunto, porque alguns problemas pelos quais nós passamos, que nós enfrentamos, eles tomam outro nome aí fora, né, de maneira geral. A ansiedade não, é dentro da igreja e também lá fora você tem esta mesma nomenclatura, o que de alguma maneira também ajuda-nos a identificar do que estamos falando.
Então, minha abordagem é teológica e realmente estou me referindo ao problema que todo mundo conhece, chamado ansiedade. Alguns podem até dizer que tem menos, mas em maior e menor medida todos nós enfrentamos, infelizmente, esse problema da ansiedade, desde que Adão pecou. Antes de entrar no texto propriamente dito, eu gostaria que você observasse que o Senhor Jesus Cristo, ele lida muito com os nossos sentimentos, né? Ele gosta de tratar sobre esses assuntos, né? Ele fala sobre sinceridade, combatendo a hipocrisia, ele fala sobre a questão do desejo sexual ilícito, né? Ele combate esse problema também, questão do ódio, vingança, né? Cristo Jesus, no seu Sermão do Monte, ele está sim interessado nos problemas sentimentais, os problemas que envolvem os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, tá? E com a ansiedade não é diferente, né? Ele vem abordando uma série de pensamentos e sentimentos os quais nós temos, e alguns deles são pecaminosos, e ele vem então tratando a partir da lei. Cristo é aquele para quem Moisés apontava. Moisés recebe a lei lá no monte, no Antigo Testamento. O Senhor Jesus Cristo subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram seus discípulos e ele passou a ensinar-lhes, dizendo, aí veio o Sermão da Montanha, tratando diversos aspectos de como ou quais são os valores do reino dos céus. O que nós temos aqui diante dos nossos olhos é como um cidadão do reino dos céus deve viver, né? O que ele deve fazer e o que ele não deve fazer, qual deve ser o seu procedimento à luz das Escrituras Sagradas. Portanto, quando Cristo diz, não andeis ansiosos, o que ele está dizendo é que um cidadão do reino dos céus, dentro dos valores apresentados por ele, ele não pode ser, então, ansioso. Nós estamos diante, irmãos, aqui das palavras do próprio Cristo Jesus. Nos lembremos que Cristo Jesus é o próprio Deus, aquele profeta da verdade que conhece tudo. E à luz de... Perceba um versículo muito importante para você também ter ideia de quem está falando e a propriedade que ele tem para falar isso, é o que está lá em João, capítulo 2, versículo 25. João 2,25 é dito o seguinte, acerca de Cristo: e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem. Ele não precisava de ninguém para dar testemunho, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então, aqui estamos diante do diagnóstico do próprio Senhor Jesus Cristo, de olhar para um problema, e ele não precisa de ninguém para ensinar sobre a natureza humana para ele. Por quê? Porque ele a conhece muito bem. Tá? Ele criou o ser humano, ele fez a natureza humana, ele assumiu a natureza humana, ele conhece muito bem, e ao olhar para o ser humano e ver os seus diversos problemas, ele então identifica e mostra a solução. Então quem está falando aqui é o próprio Cristo Jesus, nosso Senhor. E se você voltar os seus olhos mais especificamente para o versículo 24, quando ele diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um, ou amar ao outro, ou de devotar-se a um e desprezar ao outro, não podeis servir a Deus e às riquezas. O que Cristo está falando aqui é fundamental para que você entenda o que ele vai dizer. Ele vai trabalhar ansiedade, obviamente isso que ele vai dizer pode ser aplicado a diversos aspectos da nossa vida, mas sobretudo no que diz respeito às posses, às provisões, às riquezas, né? O que seria o exagero da crença nas provisões, né? Ou a dúvida de que se Deus me daria ou não, ou a busca exacerbada, exagerada pelos bens materiais. Então, quando Cristo está falando, né, ele diz o seguinte: não tem como servir a Deus e as riquezas, ou você ama a Deus, ou você ama o dinheiro, ou você ama a riqueza desse mundo, ou você adora somente a Deus, ou você adora as riquezas. Dito isso, e é por esta razão que o versículo de número 25 diz, por isso, veja que é conclusivo, por isso, ele está dizendo o seguinte: não tem como servir a dois senhores, ou você ama a Deus ou você ama as riquezas, ou você fica preocupado exageradamente sobre a sua provisão, o que você vai comer e vestir, ou você descansa no Redentor, das duas umas, ou você confia naquele que provê tudo para você, ou você acha que você é dono da sua própria provisão. O seu Deus é você mesmo, você vai então atrás de trazer provisão para si. Então, dito isto, vejamos então alguns aspectos ou algumas informações que são dadas de Cristo Jesus ou por Cristo Jesus acerca de como vencer
a ansiedade. Como vencer a ansiedade? Na perspectiva daquele que conhece muito bem a natureza humana. Então, a primeira coisa que eu quero extrair do texto, e acredito que é fundamental para nós aqui enfrentarmos a ansiedade está aí no versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. A primeira coisa que eu preciso considerar para que eu enfrente a ansiedade é que eu preciso entender aqui que Deus, ou na pessoa do seu Filho amado Jesus Cristo, Ele está nos dando um mandamento. Ele está dando aqui para nós uma ordem. O que Cristo está dizendo é o seguinte, em outras palavras, e isso aqui tanto no grego quanto no português, e o que Ele está dizendo é: pare de se preocupar. Ele está dando uma ordem. E se Cristo Jesus está dando uma ordem, irmãos, o que nós temos aqui é uma lei de Deus, lei do próprio Cristo Jesus, porque é uma ordenança dele. Nós temos os 10 mandamentos e nós temos as ramificações disso, que são as ordenanças de Deus de maneira geral para a minha vida, entre as quais existe a ordenança de nós não sermos ansiosos. E essa é uma das diferenças entre a perspectiva cristã, bíblica, sobre o problema da ansiedade, porque alguns a encaram como doença ou algo dessa natureza, e a Escritura olha para ela como uma quebra da lei de Deus. Por quê? Porque é uma quebra da ordenança do Senhor Jesus Cristo. E o que Cristo diz é: não seja ansioso, ou seja, não fique inquieto, não se preocupe exageradamente. E olha que Ele não está dizendo que você não pode fazer cálculo, que você não pode projetar nada. Ele mesmo ensinou, Jesus Cristo, antes de edificar uma torre eu preciso calcular. Mas o que Ele está falando aqui é de um problema, é de uma preocupação exagerada, desmedida, por uma coisa que aconteça, ou que vai acontecer, ou talvez nem aconteça. Mais especificamente sobre as provisões de maneira gerais, ou de maneira geral. Você imagina então, naquele período, se você for até o contexto ali, você imagina, hoje a gente você tem um filtro de água gelada dentro de casa. Então, rapaz, pastor, faltar água, é um negócio que é absurdo, né? Nem sempre existiu água potável chegando para você desse jeito, né? Nem sempre teve um mercadinho, né, perto da sua casa, nem sempre você mandou um WhatsApp e chegou, né, na sua casa lá a comida, né, a sua cesta básica, nem sempre. Realmente isso, naquele contexto, era algo difícil. E no contexto de perseguição, né, num contexto do Império Romano, né, que massacrava de maneira geral os pobres, você então pode sim imaginar que isso pudesse faltar. E o que Cristo diz é: não seja ansioso com relação às suas provisões, ou com o que haver de comer, com o que haver de vestir. O que eu tenho diante dos meus olhos é um mandamento. Olha como é importante eu olhar isso aqui como um mandamento. Por quê? Porque se não for um mandamento, irmãos, realmente eu relativizo o problema, transformo ele em qualquer coisa e eu tiro a culpa da pessoa. Porque se não fosse a quebra de um mandamento, poderia ser um problema, uma doença como qualquer outra. Entretanto, o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo e aí nós precisamos entender que nós precisamos crer em Cristo muito mais do que em qualquer outra coisa. Já foi mostrado que Ele conhece tudo. E o princípio que nós usamos sempre é: seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, se as verdades ou as afirmações estiverem se confrontando. Eu fico sempre com a palavra de Deus. Por quê? Porque Cristo é quem conhece a gente como ninguém. E se é a lei de Deus, e eu estou quebrando a lei de Deus, portanto, eu estou em quê? Em pecado. Por quê? Como disse Tiago, acertadamente, inspirado: aquele que sabe o que se deve fazer e não faz, nisto está pecando. Se você sabe que existe uma ordenança de Cristo, né, para que você não faça, e você faz, como é o nome disso? Pecado. Então, essa é a perspectiva bíblica do problema, irmãos. Primeira coisa que você precisa entender é que você precisa lembrar-se ou considerar a lei de Deus que vai de encontro a isso. E isso
É assim que você identifica. Então, rapaz, então isso é pecado, então precisa ser tratado. É verdade. Porque às vezes nós tratamos o quê? Talvez os sintomas da ansiedade, porque aí é verdade também. A ansiedade, ela pode causar várias doenças. Isso eu não tenho dúvida, né? Isso eu não tenho dúvida. Ela pode sim causar. E ela tem vários sintomas aí que você conhece muito bem, né? Quem é da área de saúde ainda conhece muito mais do que eu. Estou aqui indo direto ao âmago do problema, dizendo com certeza que esse problema de ordem espiritual, ele pode sim afetar o nosso corpo. Tá bom? Ou seja, não é novidade algumas pessoas passarem mal, né? Isso aconteceu inclusive comigo nos meus primeiros anos de ministério, né? Adormecer a boca, palpitação, né? Os lábios, né? Ficarem dormentes, algo dessa natureza. Então, às vezes a gente vai direto no sintoma, mas qual é o âmago do problema? Pode ser justamente a quebra da lei de Deus. E é bom, obviamente, aferir isso muito bem para que você não tome o tratamento errado, tá bom? É bom aferir isso aí muito bem. O que nós estamos dizendo é exatamente isso. Então, há uma aplicação para nós acerca desse primeiro ponto. Cuidado para não normatizar um pecado. Como ansiedade é um problema que todo mundo tem, há muita gente, né, tem, então esse pastor é normal. Tanto que a gente brinca, né? Só estou ansioso para assistir aquele filme, né? Acabou até se tornando uma brincadeira mesmo. E aí eu não estou aqui julgando a conotação que você dá especificamente, mas alertando para o perigo de nós normatizarmos ou tornar comum um pecado. Cuidado para não tornar comum o pecado. Então a primeira coisa é considere a lei de Deus. O que Deus diz sobre isso? Segunda coisa, considere um modelo divino, né, para lidar com as provisões. O modelo divino para lidar com as provisões. Então, depois de Cristo ter dito no versículo 25, né, por isso, né, conclusivamente, vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, de maneira geral, e aí ele está especificando com relação às provisões, né? E aí o versículo 26, ele diz o seguinte: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Agora, depois dele mandar você considerar na lei de Deus, o que Deus diz isso, agora para você considerar o princípio divino de valores, né? Entendendo que existe um valor devido à vida, ok? E também o cuidado específico de Deus que é dispensado às suas criaturas, começando com um cuidado especial para com para com os seres humanos, que é a coroa da criação. O ser humano, o homem, é a coroa da criação. Então, a primeira coisa que Cristo faz aqui, e aí isso ainda está no finalzinho do versículo 25, ele diz o seguinte: não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? O que ele diz é o seguinte: rapaz, o problema é que os valores aí estão invertidos. Vocês estão valorizando demais uma coisa em detrimento da outra. Eu pergunto para você, qual é mais importante? A vida ou as vestes, ou a comida? O que é mais importante? Via de regra, irmãos, quando nós passamos por ansiedade, nós deixamos de dar o devido valor a determinadas coisas e valorizamos outras. Até mesmo a vida, nós achamos que ela é menor do que a roupa. Ora, se Deus me dá a vida, né, o princípio é esse: se Ele me dá a vida, Ele não vai me dar a veste, a roupa? O que é mais importante? Considere aquele que está fazendo você respirar até hoje. Então a ideia considere o valor devido das coisas, o valor que Deus dá para cada uma das coisas desse mundo. Nós vivemos numa época que os valores estão invertidos e que infelizmente roupa, bens materiais valem muito mais do que a vida, e todas as vezes que esses valores são trocados, nós sofremos as consequências. Hoje nós vivemos, por exemplo, numa sociedade que ama muito mais animais do que seres humanos, ou não? Sim, às vezes você tem sim situações em que cachorros são mais bem tratados do que seres humanos, ou não? Estou falando alguma coisa fora da realidade? E aí a pessoa diz o seguinte: não, eu não sei onde está o problema. O problema é que os valores estão invertidos.
Ama-se roupa mais do que a vida. Ama-se um animal mais do que o ser humano, que é o único que é a imagem e semelhança de Deus, que é o princípio da comparação dele aqui. Ora, se Deus trata bem os animais e as demais partes da criação, a erva do campo, ele não vai tratar bem a imagem e semelhança dele? Ou seja, considere os valores específicos das coisas. Aí o Senhor Jesus Cristo, irmãos, inclusive, e a Escritura é muito, é rica com relação a isso, né? A Escritura fala muito sobre aprender com os animais. Provérbios diz isso, aprenda com a formiga, né? A Escritura de maneira geral fala aprender com a serpente, com as pombas. Então, a Escritura fala muito de aprender com os animais. E Lutero, comentando esse texto, diz uma coisa interessante, que Deus poderia ter pego, por exemplo, um grande nome de fé do Antigo Testamento, né? Um grande nome de fé poderia ter pego Abraão, por exemplo, poderia ter pego Isaac, mas ele pegou um animal irracional. Ele pegou, na verdade, uma erva do campo, nem sentimento tem, para falar da sua provisão no que diz respeito às vestes, no que diz respeito à comida, ou na ordem a comida e as vestes. Olha o que ele diz aí no versículo de número 26: observai as aves do céu. Ele não diz o seguinte: olha, aprenda aqui com Abraão, e ele poderia ter feito isso, mas ele diz assim, Deus aí, Cristo aí, Jesus ainda exagerou, e eu acho extraordinário, né? A maneira como Cristo prega, ele dá a grande doutrina, e aí ele faz uma ilustração imediatamente. Ele diz: observe as aves do céu, aí, né? Observe as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Se você olhar, você chegar cedo assim, e quem vai para a roça vê muito cedo o passarinho vindo ali, e ele é racional, ele age por instinto, né? Ele pega as coisas para comer, tal. Ele não está pensando assim, estou pensando aqui, daqui a pouco vai nascer o filhote e ele precisa se alimentar. Não, ele faz isso por instinto. Olha, o que Cristo está dizendo é o seguinte: olha, se um animal, se as aves do céu fazem isso, irmãos, e não raciocinam, e vocês que são inteligentes, vocês que são a coroa da criação que Deus fez diferente de tudo, o que falta para nós, irmãos, é considerar os valores das coisas, o valor que Deus deu para determinadas coisas. Olha o que ele diz aí, né? Ele diz: observai as aves do céu, não colhem, não semeiam, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Eu, quando era criança, eu criei passarinho, né? E aí estava começando já aquelas ordens, não pode mais, né? Criar passarinho em gaiola. E eu, ainda ali uns 10, 12 anos, gostava de criar um passarinho. E meu amigo, às vezes o passarinho ele ganhava um certo valor. Se ele cantasse, botasse perto assim de outro, ele cantasse, o custo era alto. Agora, por mais que um passarinho tenha o seu valor, irmãos, ele nunca vai valer mais do que você. Ele nunca vai valer mais do que um ser humano. Considere isso. E mais, versículo de número 27: qual de vós, por ansioso que esteja, né? Ele conclui, né? Porventura não valeis muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Aí sim ele cita outra parte da criação, né? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Aqui, para você ter ideia, do quão glorioso era o reinado de Salomão, né? Quando a rainha de Sabá foi lá visitá-lo, ela olhou toda aquela opulência, toda aquela glória daquele reinado, né? Aquelas construções, né? Aquelas comidas, uma riqueza extraordinária, uma sabedoria extraordinária. Isso é muito maior do que eu ouvi falar, é muito maior do que eu imaginei. Agora o que Cristo diz aqui, né? Versículo 29, é muito instrutivo. Olha o que ele diz:
Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Então, se você acha glorioso, né, o reinado de Salomão, e de fato foi, se você lê ali Eclesiásticos, ele vai dizer: rapaz, tudo que meu coração quis debaixo do sol eu fiz. Eu queria cantores no meu quintal, eu botei. Eu queria um pomar, eu botei tudo lá para mim, tudo que eu queria. Está aí. Agora o Senhor Jesus Cristo diz, né? Olhai os lírios do campo, eles não trabalham, não fiam, e eu vou dizer que Salomão nunca, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer dele. Duas coisas básicas: vestimentas e alimentação. E o Senhor Jesus Cristo diz: vai considerar na criação e você vai ver o princípio do valor determinado das coisas. Nosso problema da ansiedade é justamente quando nós deslocamos os valores das coisas. Ele diz no versículo 30 ainda, versículo 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, e agora ele começa com a erva do campo, né? Ele diz: olha, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros. Aí Cristo Jesus vem afunilando, até que ele chega à raiz do problema. Qual é a raiz do problema? Aí ele diz: o problema da ansiedade está aqui, é incredulidade. Então ele foi tratando o problema de maneira geral, até que ele chegou à raiz do problema. Qual é a raiz do problema? É falta de fé, ou na verdade, pelo menos falta do desenvolvimento de fé, porque ele está falando aqui para discípulos, acredito que são salvos, o que para mim e para você é muito esperançoso também, e ao mesmo tempo instrutivo, no sentido de que nós precisamos largar a incredulidade. Crentes também passam por isso e precisam ouvir sermões como esse, precisam ouvir palavras como essas, porque nós muitas vezes também duvidamos, mesmo adorando o Criador dos céus e da terra, nós também duvidamos da sua provisão. O problema é a incredulidade. Eu pergunto para você: incredulidade é doença ou é pecado? Pecado. A raiz do problema aqui, Cristo está dizendo, é um pecado. Por isso que precisa de arrependimento. Se não houver arrependimento, se não houver fé, se não houver retorno a Cristo, pode fazer o que for, não vai ter solução para o problema. Ah, pastor, eu já fui ali, eu já fui acolá, e eu não tive o problema, eu estou ainda ansioso, não consigo dormir. Será que o teu problema não é incredulidade? E Cristo diz: eis aqui a raiz do problema. Homens de pequena fé. Não estou entendendo se as coisas irracionais, elas são conduzidas naturalmente. Você que é inteligente não entendeu isso. Veja que o que falta para nós, irmãos, é dar o valor devido das coisas. E isso envolve o quê? Fé, crença em Deus, porque é o entendimento sobre quem é Deus, sobre quem eu sou, que vai dizer que eu estou errado, que falta para mim fé. E aí então ele continua o texto, versículo de número 31, ele diz o seguinte: portanto, também é conclusivo aí, portanto, não vos inquieteis, não andeis ansiosos. Agora ele está rememorando o mandamento, ele está lembrando o mandamento. Ele diz: diante disso, não vos inquieteis, dizendo, o que comeremos? Ora, diante do que eu acabei de pregar, disse o Senhor Jesus Cristo. Cristo Jesus fazia muito isso, ele explicava o texto, ele ilustrava o texto, depois ele aplicava o texto. Ele disse: diante disso, não vos inquieteis, dizendo, o que comeremos? Ou com que nos vestiremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios, aí ele nos dá uma outra informação aqui, ele nos dá uma outra informação preciosa. Ele diz para a gente considerar a lei de Deus, o mandamento do Senhor. Ele mandou a gente considerar os valores exatos que as coisas têm, os valores da vida, de maneira geral. E agora, ele mostra aqui para nós o absurdo que seria, então, nós sermos ansiosos. Olha o que ele diz aí, versículo 32. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Gentil aqui é aquele, para você entender, depois você pode ir a Efésios capítulo 2. Paulo vai falar, na sua segunda parte, na segunda parte do capítulo, ele vai falar sobre o que é um gentio.
viver na incredulidade, distante de Deus, distante das alianças, ele diz o seguinte: quem vive desse jeito, quem vive desesperado, pensando assim, meu Deus, não sei se eu vou comer amanhã, o que eu vou vestir? Quem vive desse jeito são os ímpios. Por isso, irmãos, considere no tamanho do absurdo que é nós não confiarmos em Deus. Parece até que nós nem crentes somos. E aqui, mais uma vez, não estou dizendo que quem é ansioso não é crente. Acabei de dizer que ele está escrevendo para discípulos, ou na verdade está pregando para discípulos, e ali tem sim pessoas convertidas. E aí Cristo Jesus, falando para aquele povo, ele chama homem de pequena fé, mas não diz que não tenha fé. Agora, pode ser que mesmo tendo fé, nós estejamos agindo como gentios. Ele disse, é os gentios que são desse jeito, é esse povo do mundo que não conhece a Deus, que anda amando as coisas desse mundo mais do que a Deus. E aí, irmãos, vamos caminhar. Ele diz ainda, ele diz, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Sabe por quê? Porque o vosso Pai Celeste sabe todas essas necessidades, antes mesmo até de eu pedir. Ele conhece as minhas necessidades. Ora, Deus me criou, ora, Ele conhece o meu coração, ora, Ele sabe muito bem o que eu estou passando, o que eu estou pensando. Ele conhece as minhas necessidades. Aí, quando você pensa desse jeito, Deus conhece as minhas necessidades, e Ele, na medida da sua vontade, como diz o Catecismo Maior, ou o Breve Catecismo, né? Estando de acordo com os seus desejos, Ele nos assiste em nossas necessidades. E aí então ele diz, Ele sabe disso tudo, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe que necessitar de todas elas. Ele diz, aí o versículo de número 33, já que as coisas estão desordenadas, fora do lugar, Cristo te chama então para colocar no lugar. A ideia é, os discípulos estavam buscando tudo, menos o correto naquele momento. Era comida, era bebida, eram as suas provisões diárias, né, as suas vestes. Essas são as minhas necessidades. Aí Cristo Jesus disse o seguinte, deixa eu reordenar as coisas. Na sua vida as coisas não estão organizadas. Deixa eu reorganizar. Deixa eu colocar as coisas no seu devido lugar. Preste atenção. Aí ele diz, versículo de número 33, buscais, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele disse, o problema é que nós estamos com os sentimentos, com o coração deslocado, o coração no lugar errado. É na comida, é na veste, é na bebida, e não em Deus e no seu reino. E aqui não é aquela aplicação clichê, venha para a igreja somente. Não, o que ele está dizendo é que a minha vida inteira, e na minha vida inteira, eu devo buscar o reino de Deus. E por fim, irmãos, eu quero considerar aqui algumas aplicações, mas por fim veja o versículo 34, que ele dá uma informação importantíssima, por favor. Ele diz o seguinte, portanto, também é conclusivo, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Não fique inquieto, não fique ansioso com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Irmãos, crente sofre, crente passa por dificuldade. O que ele manda considerar não pense que a vida de cristã é um mar de rosas, que não tem sofrimento. Pelo contrário, se prepare para isso. Agora, quando vier o aperto, quando vier a dificuldade, não fique ansioso. O que vai acontecer? Será que Deus vai cuidar de mim? Calma. E quantas são as vezes, irmãos, que nós, com relação ao futuro, com relação ao que vai acontecer comigo depois, nós estamos tão preocupados que nós ficamos parados. Quer ver? Considere. Antes de você vindo para cá, para a igreja, quantos problemas poderia acontecer com você? Furar um pneu, você passar mal, ter um infarto, não quero que aconteça, tá? Qualquer coisa dessa natureza poderia ter acontecido. E tem gente com medo tão grande, mas tão grande do que vai acontecer, que nem sair de casa sai mais, com medo de escorregar e morrer. E Cristo diz, confia em mim. Confia em mim. Nós vamos ter sim dias difíceis, mas não fique desesperado, porque Ele prometeu que estaria conosco. A ansiedade nós enfrentamos considerando sim a lei de Deus, considerando os valores devidos das coisas.
Quando nós olhamos os valores da vida das coisas, nós nos lembramos que Deus valoriza uma coisa e nós devemos valorizar, e isso fará muito bem para nós, aquilo que Ele valoriza. Eu quero, irmãos, considerar aqui algumas aplicações para nós, né, a título, para que nós possamos aí refletir durante a semana, acredito que são muito importantes. Primeiro, eu disse para vocês que a ansiedade, à luz desse texto, obviamente a afirmação é de Cristo. Ele disse: não andeis ansiosos. E eu queria fazer a seguinte aplicação. Se o seu problema for esse, né, você está preocupado demais com relação à sua provisão e poderia ser ansioso com relação a infinitas coisas, mas se o seu problema for com relação à provisão, se Deus vai sustentar você ou não, se seu filho vai ter o que comer amanhã ou não, se você morrer amanhã, o que vai acontecer com ele? O princípio bíblico é: para quem está em pecado, confessa e deixa, e alcançarás misericórdia. Mas se o seu problema for, por exemplo, né, um pecado não confessado, ou um pecado que você cometeu lá atrás e está te culpando, é hora de se arrepender também. E Cristo diz, né, eu morri pelo pecado de todo aquele que crê em mim. A solução é essa. Não anula a falha, mas alguém paga por ela, ou alguém pagou por ela, e esse alguém é Cristo Jesus. Aí nós temos o perdão dos nossos pecados. Agora eu queria considerar dois textos, estou já chegando ao meu final. Um deles, e eu nem combinei com ele, com o pastor Marco Antônio, que ilustram muito bem essa ideia de ansiedade. Ele citou hoje, e porque ele citou até facilita para eu trazer diretamente a aplicação. É a história de Marta e Maria, né, que mostra o quanto Marta era realmente ansiosa. E o que eu queria trazer para nós a título de aplicação é justamente, irmãos, para que a nossa preocupação ela esteja localizada pelas coisas que realmente importam, ou são importantes para nós. Não uma preocupação exagerada, mas uma preocupação bíblica e correta, no devido lugar. E o pastor já falou a história como um todo, mas eu só queria lembrar de uma coisa, e que o que está lá no final de Lucas capítulo 8, né, capítulo 10, na verdade, o que Cristo Jesus vai dizer com relação a Marta. Ele disse: Marta, você está de lá, daqui para lá e de lá para cá. E aí Cristo Jesus vem numa sequência, né? Antes mesmo daquele texto, ele vem falando o seguinte, né? Os discípulos vêm perguntando: o que é necessário para entrar no reino dos céus? O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Aí Cristo Jesus responde exatamente naquele texto. Só uma coisa, e foi Maria que fez. Ela se preocupou com a coisa certa, ou seja, ela se preocupou com as coisas com relação à redenção. Veja que a diferença entre Marta, e o pastor mostrou muito bem, a preocupação de Marta era uma preocupação lícita, era correta. Ela estava chegando ali em Cristo Jesus. Ela se tornou, infelizmente, né, pecaminosa, porque ela foi exagerada, e ela deixou de considerar a coisa mais importante. Quem estava ali era o Redentor na casa dela. Maria estava ali, realmente sentada aos pés, como faziam naquele período, sentava aos pés para ouvir o ensinamento. E nos é dito ali que Maria pegou a melhor parte. O grande ensinamento, um dos grandes ensinamentos daquele texto, irmãos, é realmente esse: preocupe-se com a coisa certa. E dentro dessa aplicação, deposite toda a sua ansiedade em quem? Em Cristo, o princípio de Pedro. Em Cristo Jesus, deposite em Cristo Jesus diante dele, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deposite sobre ele. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos, infelizmente, sempre muito preocupados com essas coisas. Aqui mesmo, nesse exato momento, você está pensando: meu Deus, que hora que o pastor vai acabar o sermão? Muitas vezes pensa nisso. Meu Deus, o que eu vou comer depois daqui? Rapaz, lá em casa não tem uma louça limpa. E o que eu vou comer lá em casa? Que prato eu vou usar? E amanhã deixa um monte, uma pilha de trabalho. A gente está sempre... O Flamengo ganhou. Que jogo é esse? Que nós vamos ter? Entendeu? A gente está sempre muito acelerado. E Cristo está dizendo: descansa em mim. Porque a grande lição de Maria para nós, à luz da ansiedade, é descansar no Senhor. O que Maria fez foi exatamente isso. Quem está aqui diante de mim é o próprio Redentor. Eu vou aproveitar a minha vida para que eu não descanse, irmãos, em comida, em casa, em pessoas, em sexo, em bebida, mas que eu descanse no Redentor, no Salvador, porque Ele é a única solução para mim. Não há ansiedade que esse Cristo não possa matar.
Não há ansiedade que ele não possa destruir. Por isso que Maria foi até Cristo. E essa foi a maneira, então, dela ter o seu coração aquietado. Já Marta teve o seu coração conturbado. Mas a palavra de Cristo é aquela chamada, né? Marta, Marta, Marta. Quando eu li, o pastor falou desse texto aí, eu me lembrei da cena de um filme muito interessante. E aí eu posso englobar aqui a maioria que a maioria assistiu: Indiana Jones e a Última Cruzada, né? E lá no final do filme tem uma cena muito interessante, né? Tem uma taça lá, um negócio, uma taça de ouro lá muito importante, que tem uma mulher, né? Que o próprio Indiana Jones está dizendo assim para ela: não vá atrás disso, eles vão quase caindo no penhasco, ele não vai atrás disso. Uma loira que aparece lá, né? Aí ele vai lá e lança, o cálice vai saindo, vai caindo, ela vai pegando, ela não quis saber, ela acabou morrendo, né? Com o cálice, caiu o cálice e tudo. Mas o que acontece é que o próprio Indiana Jones, ele que tinha acabado de exortar a mulher: deixa ir para lá, ele mesmo estava lá, porque ele viu que o pai dele queria o tempo todo aquele cálice. Ele chegou e ele disse assim: eu preciso pegar. Aí o pai dele que tem que dizer, e ele passa o filme todo dizendo, né? Júnior, que é filho dele, e ele: Júnior, não faz isso. Aí o Júnior, lá no final, também viu o que aconteceu com a mulher, mas ele ainda estava atrás ainda daquela taça de qualquer maneira, até que o pai dele, né, que passou o filme todinho chamando ele: Júnior, chega para ele e diz: Indiana, deixa isso, vai morrer por conta disso, rapaz. Vai morrer por essa preocupação? Assim somos nós, irmãos. E de vez em quando Deus tem que dizer: Marta, Rogério, Paulo, Raimunda, preste atenção no que de fato é importante nessa vida. Por fim, abra o Salmo de número 23. Salmo 23, por favor. Salmo de número 23. Minha última aplicação está aqui neste salmo. Então eu queria que você se arrependesse da incredulidade que nós infelizmente temos muitas vezes, que nós, considerando a história de Marta e Maria, depositássemos nossa confiança em Cristo Jesus e procurássemos aquilo que é mais importante, a saber, a salvação que provém do nosso Redentor. Mas terceira e última, tenha Cristo Jesus como seu único provedor, e aí você vai ter realmente felicidade de verdade. Olha o que diz aí o Salmo de número 23, Salmo de Davi: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Olha como ele diz, né? O Senhor é meu pastor. Sim, ele tem várias ovelhas, mas ele é meu pastor particular. Ele não me abandona. Olha o que ele diz no versículo de número 2: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas do descanso. Nesses 3 primeiros versos ele diz: ele faz isso, como se fosse assim: esse Deus, esse Cristo Jesus, ou esse Senhor, ele é maravilhoso para mim. Mas irmãos, quando nós temos Jesus como pastor, e aí Cristo Jesus ensina lá também, e isso claramente no Sermão do Monte, né? No capítulo 6, quando ele diz que nós devemos se preparar para o mal que pode ocorrer um dia. Olha o que diz no versículo de número 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Deus é meu pastor. E aí a expressão no hebraico não é nada me faltará, mas é em nada me faltará, ou seja, ele não é faltoso em nada. Mas veja bem, eu também passo pelo vale da sombra da morte, e é ele que me leva. Ou você acha que do versículo 3 para o versículo 4 parou de guiar? Ele que está me conduzindo, ele me faz repousar em pastos verdejantes, mas é ele que me leva também pelo vale da sombra da morte, que no caso lá para Davi poderia ser muito bem, no meio daquele vale, a luta contra Golias. Nesse vale o Senhor está comigo. E aí interessante que quanto maior a intensidade do problema, maior a intimidade que ele tem com Deus. Ele diz o seguinte, versículo 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás. Não, mas ele, mas agora ele diz: tu estás comigo. Quanto maior o problema, maior a intimidade com Jesus. Ele diz: ele faz isso, agora ele ora e diz: tu estás comigo, o Senhor não me deixa jamais, o Senhor não me desampara jamais. Me lembrei, irmãos, quando eu lia esse texto aqui do Salmo para fazer a minha aplicação, de um momento em que minha esposa, né, ela passou mal, estourou um cisto no ovário dela, né? E aí
ela correu um risco de vida mesmo, até sério, e ela ia passar por uma cirurgia. E aí, antes dela passar por uma cirurgia, ela pegou assim na minha mão, e ela disse: fica aqui comigo, fica aqui comigo. Eu disse: eu vou estar com você, bebê, eu vou ficar aqui. Ora, irmãos, e aí ela ficou mais tranquila, né? Mas se eu posso dizer isso com relação a 2 pecadores, imagina com relação a Cristo Jesus, que não tem pecado, e aquele que está conosco em todo o tempo, não nos desampara jamais. Por isso, irmãos, eu só posso ficar desesperado se eu não tiver Cristo como meu pastor. Faltou-me tempo, mas eu gostaria de ler, vou pelo menos sugerir para você, não vou ler, que você leia depois. Existe aí, está publicado naquele Coalizão pelo Evangelho em inglês, né? Um anti-salmo 23, um anti-salmo. O Salmo 23 ao contrário, escrito por David Paulison. Ele escreveu, como se ele começa dizendo o seguinte: eu estou sozinho, estou desesperado, não tenho ninguém, né? É o contrário de você entender que você está com Cristo. Quando você está com Cristo, Ele não vai deixar faltar nada para você. Pelo contrário, o seu cálice transborda. Ele perfuma você com óleo. Ele não te dá pouco. Seu cálice transborda. É isso que Davi vai dizer: o meu cálice transborda, não me falta nada. Ele me é tudo, Ele é a minha provisão. Com Cristo não me falta nada. E sobretudo, Ele está comigo. Ele prometeu: Ele está comigo, não me abandonará jamais. Ele disse: bondade e misericórdia me perseguirão. O que eu acho lindo nesse texto é que mesmo o povo sendo ansioso, os discípulos sendo ansiosos, eu sendo ansioso, Cristo Jesus como meu pastor nunca me abandona. A sua bondade me persegue todos os dias. Amém. Que Deus nos abençoe com a sua palavra.